Duas das favoritas ao título da Euro 2024 se enfrentam em jogo que vale liderança do grupo. Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse confronto? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar de Eurocopa que tá pegando fogo lá na Alemanha. E nesta quinta tem jogaço, tá? Tem nada mais, nada menos que Espanha e Itália, o jogo que vamos analisar a partir de agora. E quem vai me ajudar aqui nessa análise é ele, Matheus Montenegro, que conhece toda a Europa praticamente. Fala, Matheus. Que isso, jamais. Só esses dois eu fui. Então, Perfeito. Muito bem. Toda a Eurocopa, basicamente. Quase. 17 dos 24. Muito bem. É um bom número. Eu só fiz isso pra me Um torcedor pelo mundo. É isso aí. Fazendo Vamos juizão. focar? Bora. Vamos que vamos, meus queridos. Vamos falar desse duelo de gigantes, duelo de campeões do mundo. Duas seleções que recentemente venceram a Eurocopa, né? A Espanha, que foi bicampeã em 2008 e 2012. A Itália, que venceu a última edição. Vamos trazer agora o contexto das duas seleções, números, estatísticas, informações. Como foi a estreia delas na Eurocopa? Agora, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, esse jogo vai ser às 4 da tarde, tá? Desta quinta-feira, lá na Veltins Arena, que é o estádio do Schalke 04, em Gelsenkirchen, Perfeito. lá na Alemanha. O Schalke, inclusive, está na segunda divisão, né? O Quase que Schalke, cai pra terceira, né? o Schalke já foi time de Liga dos Campeões, né? Brigava por colocações importantes no futebol alemão, hoje está lá na segunda divisão, mas o seu estádio vai ser palco desse jogaço aí pela segunda rodada da Eurocopa. A gente já aproveita para ver como chegam os dois times em números, tá? A Espanha é líder da chave, venceu o seu primeiro jogo contra a Croácia, 3-0, tem um saldo de gols melhor do que os italianos, né, que venceram a Albânia por 2-1 de virada, né, sofreu ali o gol mais rápido da história das Euros, né, a Albânia abriu o placar, mas logo em seguida a Itália fez 2-1 e trouxe aí 3 pontos importantes nessa primeira rodada. Matheus, duas equipes que vêm num bom momento, né? Pois é, duas seleções que nos últimos jogos, só a Espanha perdeu um joguinho ali, né? Mas o retrospecto recente é muito bom, pelo menos 4 jogos aí sem perder, né? E importante ressaltar que a gente está trazendo aqui esse retrospecto sem considerar o resultado de Croácia e Albânia, né? Essa gravação está sendo gravada antes desse jogo que está rolando aí, nesse exato momento, né? Que faz parte do grupo de Espanha e Itália. É um jogo, eu diria que difícil de analisar, tá, Fábio? Eu vejo um favoritismo aí pro lado da Espanha, mas a Itália, velho, é porque é complicado. É uma seleção que não jogou as duas últimas Copas do Mundo, mas é uma seleção muito cascuda, né, velho? De camisa. Chegou na última Euro, acredito que não tava nem ali no top 3 para ser campeã e acabou papando a taça, né? Então, assim, a gente tem que ter esse pezinho atrás com a Itália, tá? Não é uma seleção boba, é uma seleção chata, assim eu definiria, né? Vamos trazer agora os padrões das equipes pra gente tentar construir uma linha de raciocínio para esse confronto? Bom, nos jogos da Espanha, né, em 6 dos últimos 7, a gente teve pelo menos 2,5 gols, tá, na partida. O único jogo que foi exceção foi, inclusive, a derrota da Espanha para a Colômbia, por 1-0. Inclusive, foi a única derrota recente aí dos espanhóis, foi esse amistoso contra a Colômbia. A Itália que vem bem, né, não perde já há 7 jogos. A última derrota, Matheus, foi contra a Inglaterra, não é isso? Inglaterra. Pois é, as duas últimas, se a gente puxar um retrospecto, salvo engano, de 12 jogos aí da Itália, as duas únicas derrotas foi justamente para a Inglaterra e para a Espanha. Ou seja, só quando pegou seleções de um patamar um pouco acima, né? Mesmo a Itália vivendo aí, vou até dizer uma década ruim, digamos assim, né? 2 Copas do Mundo seguidas sem participar, ela, quando pega os adversários mais fraquinhos, tem ganhado, tá? Pegou a Albânia ali, teve um pouquinho de sufoco, mas acabou vencendo, né? E, assim, pega uma parada dura agora. Pega uma parada dura porque essa Espanha chega forte. É uma geração muito nova, a gente tem esse pezinho atrás com a Espanha, inclusive, né? Porque é uma dessas seleções que passou por uma reformulação muito grande. Até tem alguns jogadores experientes ali, principalmente no setor defensivo, mas é uma seleção que, de modo geral, passou por uma reformulação muito grande e boa parte dos seus jogadores aí estão praticamente estreando numa grande competição, né? Os principais jogadores, eu diria até, que estão estreando numa grande competição. Então a gente tem esse pezinho atrás. Em termos de retrospecto direto entre as equipes, né, confrontos diretos, a gente traz um dado relevante, tá? Nas últimas 5 vezes que Espanha e Itália se enfrentaram, em 4 delas nós tivemos o famigerado ambas marcam. Ou seja, as duas seleções conseguiram deixar gols. Mas agora o que realmente importa é o nosso momento Bet Nacional. Vamos para ele, porque a gente precisa ver as odds, né, para tentar buscar algo de valor aqui para esse confronto. Não adianta nada a gente construir uma linha de raciocínio, chegar na hora das odds e a gente não vê nada bom, né, Fábio? É isso, favoritismo da Espanha, que inclusive venceu, né, o último jogo contra a Itália, inclusive teve ambas marcam, né, foi 2-1 pela semifinal da Liga das Nações.
é uma boa ir direto na Espanha? Dá pra confiar? Assim, Cara, um jogo de duas grandes seleções, né? Eu acho que a Espanha é favorita, tá? Eu acho que se tivesse que apostar em um dos resultados, eu apostaria certamente na Espanha, mas difícil, porque, né? assim, Também cravar. Eu acredito na vitória da Espanha, mas eu tô achando a odd, assim, a gente pega uma odd de 2.01, é relativamente alta. Mas para o contexto do confronto, eu diria que essa odd tá baixa, tá? Eu acho que se ela tivesse um pouquinho mais nivelada, seria um pouco mais justo e eventualmente a gente buscar um empate no La Poste da Espanha, até valeria a pena. Mas ir na vitória seca, né, como a gente fala, eu acho arriscado, velho, porque é uma seleção de camisa. Essa Espanha, por mais que tenha feito uma estreia muito boa, eu tenho esse pezinho atrás com o fator de ter muitos jogadores jovens ainda, né? Então, assim, não duvido que essa partida seja empate, tá? Eu acho que vai acabar sendo um jogo movimentado, um jogo de gols, coisa que a gente previu que aconteceu nos últimos jogos. Meu palpite, inclusive, seria justamente o último placar que aconteceu, tá? Um 2-1 para a Espanha, um jogo difícil, duro, que a Espanha não vença por uma margem confortável, mas que as duas seleções consigam deixar seu golzinho. Essa é a minha leitura aí pro confronto. Bom, então vamos pro mercado de gols? Vamos dar uma olhada aí? Dá uma olhadinha. Pode ser até nessa página mesmo, produção. Desce um pouquinho aí, vamos ver gols, né? O próprio site, ele precifica que existe uma tendência de sair poucos gols, né? O menos de 2.5, ele tá pagando menos do que o mais 2.5, ou seja, uma probabilidade maior de sair até 2 gols do que sair pelo menos 3. Cara, até esse mais de 2.5 eu também fico um pouquinho receoso, tá? Porque assim, não duvido que seja 1-1. E o 2? O mais de 2 é interessante, 1.57 é uma odd boa, Eu prefiro ir no mais de 2 do que no mais de 2.5. Mesmo pagando menos, né, você acaba se protegendo mais um pouco. É porque eu acho que, cara, esse jogo pra mim, ou é 1-1 ou é 2-1 pra Espanha, sabe? Vai ficar meio que por aí. Eu não imagino um jogo... Ambas marcam, então? Quer ver quanto tá pagando? Vamos dar uma olhadinha no Deve ambas tá pagando marcam? bem, né? Cara, 1,90. Eu prefiro um ambas marcas do que o mais de 2 ainda, sabe? Eu prefiro. Eu acho que esse jogo ele tem uma tendência maior do que 1-1 do que 2-0 para um dos lados, por exemplo. Sim. Então, assim, com ambas marcam pagando 1,90, o mais de 2 ele é mais seguro, né? Porque se acontece um ambas marcam, no mais de 2 você pelo menos garantiu o reembolso, né? E aí, a grande vantagem do mais de 2 seria um cenário onde fosse 3-0 para uma das seleções. Coisa que eu não imagino vai acontecer. No 2-0 você lá tá protegido. Mas é como eu disse, velho, eu acho que vai pintar um golzinho de cada lado, tá? Eu acho que tende a ser um joguinho um pouco movimentado, um jogo difícil, mas que as duas seleções vai ser gols. Então eu vou nesse ambas marcam. Gosto. Boa. Então a gente já viu aí alguns mercados para vocês, né? Tem o mercado de gols, tem o mercado de ambas marcam. A Espanha ali, para quem quiser, quem for menos conservador, né? For mais corajoso, pode ir na Espanha, até esperar o jogo começar, né? Para onde ainda tá um pouco maior, porque eu acho que vai ser um jogo que não vai se decidir ali nos primeiros minutos, né? Exatamente, acho que vai ser bem muito provado. estudado. Diferente do jogo da Itália, né? Isso. Que inclusive nos pegou ali de supetão, né? A gente esperava um jogo um pouquinho mais duro da Itália e da Albânia, saiu 3 gols em menos de 20 minutos, se eu não me engano. Mas depois não saiu, então a Depois não tendência, saiu, segurou, a exatamente. tendência A fez análise sentido. foi coerente até, né? Foi um jogo... Só aquele recorte que pegou todo mundo de surpresa. Mas vamos repassar agora a dica do Tipster e também um fico de olho para esse jogaço Eurocopa entre espanhóis e italianos. A nossa dica do Tipster é para esse duelo de seleções campeãs do mundo, dois gigantes eu não vou nem dizer da Europa, mas do futebol mundial, né? Espanha e Itália se enfrentam pela segunda rodada da Eurocopa, esse que é um grupo dificílimo, né? O grupo da morte, que tem ainda a Croácia e a Albânia, né? No grupo B, né? Salvo engano, da Eurocopa. O nosso palpite para Espanha e Itália é o ambas marcam, para as duas seleções conseguirem deixar seu golzinho. Imaginamos que será um jogo aberto, né? Mas um jogo difícil para cravar um vencedor. Por isso a gente está confiando ali que as duas seleções vão deixar um golzinho. A gente observou que esse retrospecto tem acontecido em confrontos diretos. Aconteceu em 4 das últimas 5 vezes que Espanha e Itália se enfrentaram. Por isso estamos acreditando em um golzinho, pelo menos das duas seleções. O Fique de Olho é uma alternativa que a gente traz para o apostador que tem a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real, de buscar uma opção que pré-jogo paga pouco, mas que no ao vivo você consiga uma odd mais alta. Por isso, a opção para o Fique de Olho é para a Espanha marcar gol no jogo, o mais de 0,5 gols da seleção espanhola. Boa! Então aí dicas dadas para Espanha e Itália, jogo da Eurocopa, e a gente chega ao final de mais uma edição do Bets do Dia. Mas se você não viu as outras, fica de olho, tá? Aqui no nosso canal no YouTube, no nosso site tvbet.com, porque diariamente estamos falando de Eurocopa, vamos começar também a falar de Copa América e seguimos falando de Brasileirão, tanto de Série A como de Série B. Então, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra em tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo junto.